Sejam muito bem-vindos ao Pod Tia, o podcast da Tia do Inglês. Aqui a gente tá indo pra nossa terceira temporada, gente. Que delícia! E ó, nessa temporada a gente só vai trazer gente muito top. Aqui a gente fala de saúde mental, a gente fala de aprendizagem, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de aprendizagem e viagem e, obviamente, a gente fala de inglês, não é mesmo? Porque a gente tem que colocar inglês nisso tudo. Já aproveita, corre lá no canal do Spotify, já deixa suas 5 estrelinhas por lá, porque todos os dias temos áudios. Ah, isso é novidade, tia? Sim, novidade. Nós temos na segunda-feira o Book Reading Mondays, onde você vai escutar leituras de livro em inglês para você praticar o seu listening. Todas as terças e quintas temos expressão com a tia, então você vai aprender expressões idiomáticas. E nas quartas-feiras temos convidados maravilhosos e especiais, e todas as sextas-feiras o Sextou com a tia. Então corre lá pro Spotify que você não pode ficar fora de todo esse conteúdo maravilhoso. E eu estou aqui com um convidado muito especial. Vou ler a bio dele aqui, né? Vamos colocar o óculos de tia, porque este homem, minha gente... Primeiro de tudo, como que a gente pronuncia o seu sobrenome? Pra mim é Senguês ou é Senguês? Mais ou menos nenhum dos dois, porque é de herança francesa, então é Gustavo Sangés. Sangés. Ai, desculpa, peraí que eu vou fazer o meu sotaque francês. Gustavo Sangés possui 15 anos de experiência liderando empresas globais de recrutamento e contratação de profissionais remotos no Brasil e na América Latina para empresas estrangeiras. Atualmente é Country Manager na HireRight, uma empresa super fácil de pronunciar, e fundador da No More Office, empresa de cursos e mentoria especializada em carreiras globais. E também é autor do livro Global Workers, Escolha o Seu Melhor Futuro, publicado pela editora Gente. Seja muito bem-vindo, Gustavo, ao meu podcast. Muito obrigado. Longa essa sua definição. Não sei se eu sou isso tudo, mas a gente está sempre se reconstruindo e aprendendo, né? Ah, é tudo isso sim, vocês vão ver, tá, gente? Porque aqui, ó, tem história. Vamos lá. Eu já vou começar perguntando da tua trajetória. Como que você escolheu a sua carreira te escolheu, como que você chegou nesse status de global working? A gente vai explicar um pouco mais do que é isso, que tem dentro do livro do Gustavo, e eu quero que vocês entendam que aqui vocês vão ter muitos insights para as carreiras de vocês. Vai lá, Gu, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Perfeito. Eu sempre gostei de internacionalização, né? Claro que você, quando é mais jovem, essa internacionalização se resume com o quê? Viagens. Eu sempre adorei viajar. Então eu já tive aquela fase que eu acho que todo mundo passa, de você ir para um lugar no interior ou na praia, achar que o seu futuro é construir uma pousada. Acho que todo mundo já passou por isso. Acho que sim, né? Aí depois você acaba descobrindo que não é bem isso. Então eu acabei fazendo 2 graduações, fiz Direito e Comunicação Social. Depois, eu estudei bastante, modestamente, assim, sempre gostei de estudar. Depois eu fiz uma especialização em Relações Internacionais, já pensando nesse futuro global, que me interessava bastante. Isso é quanto tempo atrás? Você já estava meio à frente da sua carreira, né? Assim, visionariamente falando, as pessoas da sua idade não pensavam nisso. Ponto super interessante. Tanto que quando eu fiz Relações Internacionais, aí eu já vou denunciar a minha idade, porque... 19, né? 19, fez semana passada, 19, isso. 19. Nessa época, não existia nem graduação de Relações Internacionais. Olha que interessante. Hoje virou uma graduação comum, né? Mais um caminho. Normalmente, nessa época, quem gostava muito de Relações Internacionais tinha que fazer isso via especialização. Então, normalmente, a pessoa vinha formada em Direito e era muita gente que tinha uma certa paixão pelo Itamaraty, pela carreira diplomática. Eu cheguei a ter um romance, mas não levei isso adiante. Então, eu acabei fazendo especialização em Relações Internacionais e aí eu tive um encanto muito grande pela educação. Eu amo educação. Isso me levou a ser professor universitário. Que legal! Então, estou voltando bastante no tempo, isso nem está no livro. Eu dei aula e acabei fazendo mestrado também, estrito senso, e dei aula por 8 anos da minha vida. Caraca, em diversas faculdades. Nessa área de relações internacionais. Em Direito Internacional, Direito Comparado. Sempre que podia, eu ia para fora. Então, parte do meu mestrado, eu aproveitei e morei em Nova York.
Só para aproveitar, não é mesmo, gente? Não, de forma nenhuma, para estudar. Imagina, a gente usa esses artifícios da carreira para isso, não é mesmo? E me conta, hoje, o que você acha que as empresas valorizam mais na hora de contratar uma pessoa com esse status? Primeiro, vamos voltar um ponto atrás. Explica pra galera o que é um global worker, que foi o termo que você usou pro teu livro especificamente, que eu acho que nem todo mundo consegue entender. E o que você acha que as pessoas olham quando elas vão contratar global workers? Tá, se você me permite, eu vou voltar só mais um pouquinho. Volta. O que me levou do meio acadêmico pro mundo corporativo, que é uma transição bem radical. Eu imagino. Como professor, eu acabei montando meu próprio negócio. Eu empreendi, então eu tinha um curso de educação que eu ensinava profissionais no Brasil a como eles trabalham globalmente. Então eram cursos in company. Com isso, a empresa chamou a atenção de um investidor americano, ele investiu no nosso negócio e ele era dono, em Nova York, de uma empresa de staffing. E aí eu vou te explicar. O que é uma empresa de staffing? Staffing é como o americano chama, empresas que recrutam e contratam profissionais para terceiros, para clientes. Imagina que a tia do inglês quer contratar alguém, você faz esse serviço de contratação. Exato, faço no português, esse meio campo. Beleza. Né? E aí, o negócio que eu abri deu certo, eu costumo dizer, durante um tempo, durante 4 ou 5 anos. Não foi para frente, mas esse investidor me convidou para eu ser o executivo da empresa dele, para abrir a operação dessa empresa no Brasil. Uma empresa de quê? De staffing. Então eu fiquei 1 mês e meio imerso em Nova York para aprender como funcionava esse negócio. A gente está falando de 15 anos atrás, quando não era comum, as pessoas não tinham essa busca de querer trabalhar do Brasil para empresas estrangeiras. Nem o home office era tão nem home office, difundido, nômade digital, nada disso. Tava meio que no começo esse negócio de falar de ser nômade, né? Exato, era muito trabalho tradicional. Eu lembro, você quando aplicava para um trabalho, especialmente para quem vem de cidade grande como eu no Rio, hoje eu moro em São Paulo, você tinha que olhar o endereço da empresa para ver se a empresa, quantos ônibus você tinha que pegar para chegar no seu trabalho. Verdade, esse era o dilema antigamente. E aí a gente começou esse negócio, então de lá para cá foram 15 anos com essa experiência. Respondendo a sua pergunta, o que é Global Worker? São profissionais que trabalham do seu próprio país de forma remota, ou eu prefiro dizer, de forma flexível, porque algumas empresas decidem abrir um coworking, por exemplo. Então você não é totalmente remoto, pode ser um trabalho híbrido. Mas são profissionais que trabalham do seu próprio país para clientes estrangeiros. Então sou eu aqui no Brasil trabalhando para a China. Exatamente. O empregador pode estar em qualquer lugar do mundo como empregado também. Então é uma tendência que deslocou o que antes existia, que era ir trabalhar era sinônimo de ir ao escritório. Sim, fato, não é? Abriu a tela do computador, né? Exatamente. Então é possível hoje, e é uma tendência, apesar das pessoas dizerem que muita gente, pode entrar nesse assunto falando sobre o final, que o home office vai acabar, ou o trabalho remoto vai acabar, mas globalmente isso é uma tendência. As empresas precisam e buscam profissionais qualificados em qualquer lugar do mundo, desde que essas pessoas sejam preparadas e entreguem aquilo que elas estão buscando. Que foi o combinado. O que elas buscam em geral? Quais são as coisas que você vê que elas... isso aqui é valioso pra gente, é só o talento, é o fato de se comunicar, é essa flexibilidade. Tem algum nicho específico que contrata mais? Excelente pergunta. Eu vou começar, a gente está aqui, né, na tia do inglês, não é à toa. Não é à toa, e não é uma coisa que eu estou criando, mas existe o que eu diria que são as condições necessárias. Uma condição necessária para você trabalhar dessa forma é ter inglês. Fluente. Não adianta aquele básico ou intermediário do currículo. O nível não basta, mas o nível vai variar muito de acordo com a sua posição. Exemplo, se a sua posição é uma posição... Quanto mais alta a posição que você tem no Brasil, mais os seus reportes diretos estarão fora do Brasil. Então, você vai ter que falar inglês cotidianamente. E bem...
falar, escrever, entender, fazer apresentações, demonstrar resultados, números, etc. Se a sua posição é uma posição, vamos dizer, mais back-office, uma posição mais intermediária, você talvez tenha a chance de se reportar, de ter uma camada entre você e os profissionais lá fora que te contrataram, que vai ser o teu chefe no Brasil, então você não vai... O nível de inglês exigido não precisa ser tão alto, mas inglês é necessário e eu vejo muita gente vendendo essa ideia de que é possível construir uma carreira global sem inglês, que é possível ir para fora, viu? Isso é importante vocês saberem. Eu vejo muita gente vendendo isso. Ah, não, vamos para qualquer lugar, não precisa ter inglês. Eu acho isso muito difícil, porque é um desafio, você fica cansado. Você acaba o dia cansado. Total. Para quem é muito fluente, Gu, a gente até falou isso recentemente, depois a gente vai trazer essa pauta aqui, mas até para quem já é plenamente fluente, tem dia que você tá mais cansado, cara. Então, imagina para uma pessoa aonde ela tá fazendo ainda o esforço consciente de falar inglês. Vai ficar muito mais pesado essa rotina, e eu acho que muita gente embarrera antes ainda disso. Às vezes a pessoa até sabe, mas ela tem tanto medo do julgamento, ela tem tanta falta de confiança que ela simplesmente nem vai fazer um report, entendeu? O quanto ela puder fugir, ela vai fugir. Então, inglês é um requisito básico, sim, não tem conversa. Tem que saber inglês. Tem que saber inglês. Tá. Eu diria que são 3 requisitos técnicos, além dos soft, né? Aquela divisão clássica de hard skills e soft skills. Nas hard, eu diria que inglês e, se possível, espanhol. Se eu tivesse hoje que investir num terceiro idioma, num segundo idioma, né, num idioma além do português, e assim que eu penso em relação às minhas 2 filhas, eu tenho filhas pequenas, elas têm inglês na escola, a escola já está começando a ensinar espanhol. Perfeito. Pode ter francês, pode ter italiano, pode ter alemão, nunca é demais, mas eu acho que isso é mais um prazer, um interesse pessoal. Por que o espanhol? Porque o Brasil é um país com muita importância na América Latina e, ao mesmo tempo, nós somos isolados do resto. Eu costumo dizer que o Brasil, a gente está de costas para os nossos vizinhos, a gente está de frente para o mar. É assim que eu enxergo o Brasil. Verdade. Então, se a gente quer interagir em que sentido? Se a gente quer uma posição de liderança na região, ou seja, se o brasileiro quer um cargo onde ele vai se reportar direto à matriz da empresa, que normalmente está nos Estados Unidos, ou pode ser Inglaterra, ou até algum país asiático, e quer ter o poder de gerir o resto da América Latina, é muito importante o espanhol. Com certeza, eu acredito, na verdade, em termos de quantitativos, o primeiro idioma mais falando do mundo é chinês, mas chinês só se fala na China, então não adianta você falar, eu vou aprender chinês, muito mais difícil que inglês, vai aprender inglês. O segundo, inglês, e o terceiro idioma mais falado no mundo dos negócios é o espanhol. Exatamente. Então a gente tem muito a ganhar, de fato, aprendendo espanhol, e tem muitas dessas empresas que são só Latam, que contratam só, ou geralmente elas são realmente globais? Tem mais de um branch fora do país onde é o headquarters, ou não? Ou é geralmente... Tem algumas empresas, tem alguns países que estão, assim como o Brasil também é um país que lança unicórnios, né? Que são aquelas startups que atingem o valor de 1 bilhão. O Brasil também tem alguns casos. Assim como tem a Colômbia, assim como tem o México, até a Argentina, que hoje está vivendo um momento político mais delicado, também tem. Mas, em maioria, tem que ser o inglês. E a grande maioria das empresas que contratam global workers são empresas que têm esse conceito. Qual é o conceito? Que, às vezes, o melhor talento, ele não está na esquina, né? Então, essa frase é uma frase clássica. Inclusive, é do CEO do Airbnb. Ele diz que os melhores talentos hoje não estão do lado do nosso escritório em São Francisco, em Nova York. Eles estão anywhere. Então, isso é um conceito, um mindset, uma mentalidade que vem muito das empresas americanas, europeias e asiáticas, que é o quê? Eu vou buscar o profissional qualificado onde quer que ele esteja. A América Latina, em geral, nós somos mais um delivery center. Nós somos mais um centro de entrega, onde a gente entrega os profissionais, muito mais do que a gente produz empresas empregadoras. E tem um nicho mais, tipo assim, esse nicho contrata muito. Logística ou, sei lá,
IT, por exemplo, ou agora inteligência artificial, pessoas especializadas nesses nichos ou tem diversos nichos? Tá, se a gente pensar o nicho como as empresas contratantes, ao longo desses 15 anos eu já atendi empresas de todos os setores. Qual a mais estranha? Uma boa pergunta. Eu começaria Eles importavam gatos, brincadeira. As mais estranhas, eu vou contar uma, que é um caso real. Empresas que entregam medicamentos através de drones. Que legal! Nossa, que tecnológico. Isso já existe. Tá. Como é que funciona esse modelo? Em geral, o negócio já funciona nos Estados Unidos e eles querem expandir globalmente. Que legal. Muito legal. Então, o Brasil rivaliza com o México como o principal país, porta de entrada de uma empresa que está internacionalizando na América Latina. Na Europa tem seus hubs, em geral é Polônia. A Polônia é um país que atrai bastante empresas como para quem está portando na Europa. A Ásia, você tem Singapura. O Brasil e o México são os dois grandes países onde essas empresas, quando elas decidem internacionalizar em direção à América Latina, são esses dois países. Então, a gente tem casos, eu já atendi desde empresas que todo mundo conhece aqui, então, maior mídia social do mundo, a gente recrutava profissionais para eles. O maior canal de entretenimento, a primeira delas, a mais conhecida. Eu não falo o nome porque existem algumas restrições contratuais. Começa com N, a outra começa com F. X. Isso. Até empresas, eu brinco, que a gente ainda não ouviu falar, mas que talvez façam parte do nosso dia a dia, seja um app no nosso celular daqui a 1 ou 2 anos. Uma dessas empresas, você me fez uma pergunta que me pegou de surpresa, a mais estranha, eu diria, é essa, uma empresa que fazia entrega de medicamentos por drones. A gente contratou 4 ou 5 profissionais no Brasil para trabalharem para essa empresa que visava expandir na região. E tem alguma coisa específica do brasileiro que eles gostam? Tipo assim, isso aqui só profissionais brasileiros fazem e eles são diferenciados por isso. Tem alguma especialidade? Nossa! Ótima pergunta. Eu sempre falo isso, eu abordo esse tema até no meu livro e sempre quando eu estou falando sobre o assunto, que eu até vou começar pelo inverso. O brasileiro vive nisso uma síndrome um pouco de vira-lata. Tanto que quando eu falo sobre como o brasileiro é valorizado, especialmente quando eu estou no Instagram, alguma coisa, eu recebo meio um kkkk, uma crítica, assim, tipo, que isso? Mas quem é um você? Desdém. Eu sei como é, eu sei. Mas eu acho que, no fundo, isso fala muito da própria pessoa que fez a crítica, que não acredita em si. Pelo contrário, eu sempre tive do lado do empregador, das empresas que contratam. Então eu pude escutar o que você está me falando, que o brasileiro é super valorizado em fácil relacionamento interpessoal. Se a gente for pensar, soft skill difícil de desenvolver. E a gente take for granted. É uma coisa que tem gente que compra livro para aprender. Tem nacionalidades que precisam aprender. Um dos livros mais vendidos do mundo é como influenciar pessoas. Eu ia falar nele agora. Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer isso. E isso é natural pra gente. Super natural. Jogo de cintura. Isso é super positivo no ambiente corporativo. Não ter problema de passar algumas horas ou de fazer um trabalho que não estava necessariamente no script. Não era só daquela pessoa. Então o brasileiro tem naturalmente essa boa vontade, que eu diria. Fora a criatividade e fora uma coisa que eu ouvi de um americano, muito interessante, que o brasileiro tem um gosto estético, e aí isso vai muito para quem é da área de design, de criação, um gosto estético muito apurado e ocidental. De onde partiu essa colocação? Porque se você for pensar, outros países que competem com a gente, de uma área totalmente diferente do globo, são Índia, China. Pede para uma outra nacionalidade como essa desenvolver a sua marca. Caraca. E ver o que eles vão fazer comparado com o brasileiro. Então a gente tem muita coisa a nosso favor, que a gente não se dá conta, coisas que são nossas, inerentes ao brasileiro, e outras coisas que são meio por sorte. Uma delas, fuso horário. O Brasil está num fuso horário muito interessante para empresas estrangeiras. Sério? A gente está a mais ou menos 1 ou 2 horas à frente dos Estados Unidos, especialmente da costa leste, como Nova York, e a gente está a 3, 4 horas a menos de muitos países europeus. Isso é um privilégio para quem trabalha de forma assíncrona, né? Que não trabalha do mesmo instante.
Se você for comparar com uma Índia, com uma China ou qualquer outro país asiático, você manda um e-mail, chega ali, a resposta vem 8, 12 horas depois. Então a gente tem muita coisa favorável e hoje, o pessoal vai me odiar, mas eu vou falar, o dólar. Sim. Quanto mais o dólar sobe em relação ao real, mais nós ficamos atrativos pela ótica do empregador. Total. E melhor é também para quem recebe. Então é o que eu brinco, um salário de $5.000, que para quem paga, para uma empresa pagadora, não é nada, é um salário relativamente baixo nos Estados Unidos, entram aqui como R$30.000. É muito dinheiro para um brasileiro, muito, muito. Ó, barreira número 1, inglês. Vai estudar inglês, gente, pelo amor de Deus. Você sabe que, Gu, eu tenho um aluno, inclusive ele tem uma empresa aqui no Bandeiras, ó, nós estamos no Bandeiras empresarial, viu, gente? Inclusive, eles são um dos nossos patrocinadores. Vocês têm que conhecer o Bandeiras, viu? Meu escritório é aqui. Ele tem escritório aqui no Bandeiras. Coincidentemente, ele estudou comigo quando eu era de Santos ainda. E ele trabalha como Global Worker desde 1900 e bolinha também, desde que a avó dele usava shorts. E ele foi contratado, e uma das coisas que falaram para ele é que brasileiro estuda muito. Como nós temos um mercado extremamente competitivo, ele era um cara que tinha formação, pós-graduação, MBA, não sei o quê. Como a gente tem um mercado muito competitivo, o que a gente faz? A gente acaba estudando mais, então a gente se especializa mais, a gente estuda, então nós somos muito, como é que eu posso dizer? A gente é muito esforçado também. E eu acho que o mercado, obviamente, valoriza isso, com toda certeza. E acho que por todas essas questões, o brasileiro é muito valorizado, muito bem visto, e acaba sendo um profissional na ótica de um empregador estrangeiro, barato. Então você tem alguém muito qualificado, num bom preço, mesmo com todos os encargos trabalhistas que existem no Brasil, que o pessoal fica criticando, mesmo com eles, né, se a contratação for via CLT, que acontece muito, nem todos os profissionais brasileiros contratados para trabalharem de forma remota para empresas estrangeiras, nem sempre são como PJ. Eles são... Tem muitos que são CLT. E mesmo assim, a gente é uma mão de obra barata. Que legal. Não queria te deixar sem resposta. Você perguntou quais eram os mais contratados. Eu acabei falando sobre a ótica da empresa. Então, a empresa que contrata tem de tudo. Desde empresas de tecnologia, farmacêuticas, bancos, varejo. Toda empresa estrangeira que tem interesse em expandir para o Brasil, normalmente elas começam dessa forma. Contratando global workers para testar o mercado. Antes delas realmente colocarem o pé lá. É uma estratégia de negócio. Antes de você formalizar o seu CNPJ, tem que ter escritório de advocacia para te ajudar, contabilidade, etc. É uma forma de você testar o mercado. Então você contrata global workers e começa a operação. Quando o negócio começa a rodar, aí sim você monta a estrutura no país. Isso é muito comum. Faz muito sentido. É tipo colocar o pezinho na água, né? Antes de você mergulhar. Faz todo sentido. Se a água está gelada. Como que uma pessoa que nunca trabalhou para uma empresa global pode começar? Qual que é o primeiro passo? Passo 0, assim. Partindo do pressuposto que essa pessoa fala inglês. Sim, que esse é o passo -1, né? O -1. Vamos partir de alguns pressupostos em comum para a gente também não vender, que é uma preocupação minha. Não vender algo mentiroso. Ou é possível, mesmo que ela não fale inglês. Por exemplo, uma pessoa já na faculdade, já ter essa meta quando se formar, então ela vai paralelamente estudando sobre esse mercado de carreiras globais e também estudando inglês. Mas vamos supor que eu queira começar... a minha meta para 2025, vamos supor. Eu quero começar mês que vem. Então a gente precisa de alguns pressupostos. Um inglês que seja um inglês funcional, como eu chamo. Talvez isso não exista, você que é experiente existe aqui. Muito, eu sou muito a favor de inglês funcional. O inglês funcional, você conseguir se virar numa entrevista, por exemplo, e no dia a dia de trabalho. No mercado, a verdade eu sempre falo, existem 2 falantes de inglês. Não existe básico, intermediário, avançado. Isso é coisa de escolinha de inglês. No mercado existe quem resolve o problema e quem não resolve. Exato. Você vai lá, você vai resolver o BO, você vai falar com o cliente, vai fazer a venda, beleza, tá contratado. Esse que eu chamo de funcional. Eu dei o nome de funcional na minha conta. Sem entender muito. Então, inglês funcional, um outro pressuposto. Formação ou experiência ou conhecimento em alguma área. De preferência uma área que seja uma área corporativa. O que eu quero dizer com isso?
É muito comum no Brasil, e às vezes eu recebo muita gente interessada em aplicar para uma vaga, que tem uma formação acadêmica, tá? Formação acadêmica, por exemplo, em psicologia. Vou dar duas pessoas totalmente diferentes para a gente pensar. Tá. Ambos formados em psicologia, só que uma pessoa, depois de se formar, foi clinicar, ou foi trabalhar no serviço de psicologia aplicada da faculdade. Tá. Você me pensa bem. Perfeito. A outra pessoa se formou em psicologia e foi ser recrutadora numa empresa no setor de RH, certo? Duas formações idênticas, mas saindo da faculdade elas fizeram caminhos assim. Beleza. A pessoa número 1 tem mais dificuldade para ser global worker, porque uma empresa quando vem para cá já quer alguém mais ou menos pronto. Entendi. Pronto. Então a experiência no mercado conta muito também. Exato. Tá. E ao mesmo tempo, que é um ponto que eu sempre bato, a formação acadêmica não define quem você é. Então, se você é mãe, pai, está muito preocupado com seu filho, que está ali fazendo seus 18, 19 anos e já tem que decidir qual vai ser a graduação da vida, eu cada vez mais tenho a conclusão que a graduação não te define. Esse meu exemplo de psicologia é ótimo. Total. Você pode ter formado em psicologia, ir para o RH, você pode se formar em psicologia e ir para vendas. Então é muito interessante, não define quem você é. Você pode ser um profissional de educação que fez uma graduação de educação física, depois achou que aquilo não funcionava para ele e se tornou um excelente vendedor. Verdade. Se tornou um excelente profissional de marketing. E só de você estar no mercado, você desenvolve muito, né? Então, às vezes, você não tem experiência acadêmica com vendas, mas como você tem uma experiência psicológica com as pessoas, tem um bom rapport, né? Sabe se relacionar, você pode virar um excelente vendedor. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que é importante ter uma formação acadêmica. Totalmente. Mas também não acho que ela define, não. Até porque nós somos poliamorosos, né, com a carreira. Exato. A gente adora ir mudando e aprendendo. A gente tem fases na vida. Exatamente. Então eu falo muito isso, que a graduação é importante, de forma nenhuma eu estou desmerecendo a graduação, então logo que estudei bastante tempo, eu acho que a faculdade ensina muita coisa pra gente, especialmente interagir, relacionamento, etc. Mas o meio corporativo é importante. Então, partindo do pressuposto que você fala inglês e tem alguma experiência, não precisa ser longa, não. Você pode ser, pensando num profissional jovem, recém-saído da faculdade, que você tenha feito um estágio em alguma empresa. Na minha época, eu sou da época que a gente saía, todo mundo queria fazer estágio em lojas americanas, Coca-Cola, eram as grandes da época. Hoje tem empresas mais interessantes e mais novas. Partindo do pressuposto que você já tem essas duas habilidades, essa experiência, eu diria que o passo número 1 é buscar aprender sobre esse mercado de carreiras globais, ou como eu gosto de chamar, novo mundo do trabalho. Show. É importante você entender para que você possa dar os próximos passos. Então, respondendo de forma... Como ser sexy para o mercado. É esse o estudo. Tinha que ter uma faculdade assim. Exato. Entender o mercado. Sim. Antes até de você se entender. Perfeito. Entender o que o mercado quer, o que ele busca. E não ficar divagando assim, eu adoraria fotografar, eu gosto muito de fotografia, ou eu que tive, por muito tempo eu namorei com essa coisa de ter por gostar de viajar. Eu quero ter uma pousada. Não dá. É muito importante entender o que esse novo mundo do trabalho, ou essa expressão que está muito na moda, todo mundo fala, o futuro do trabalho. Eu brinco que o futuro do trabalho já chegou. Sim. Para muita gente. Ele ainda não foi democraticamente distribuído. Por falar em futuro do trabalho, vamos falar sobre esse negócio de home office. Você falou que existe uma regressão, sim. No mercado brasileiro eu senti um pouco mais vamos trazer a galera de volta, vamos produtividade para melhorar, não sei o quê. Mas você vê isso, lógico, no mundo do Global Workers como uma coisa que ainda vai se estender. Além de eu dar a minha opinião, que... vai ser sempre um pouco duvidosa, né? Porque é o meu interesse. Eu pesquisei bastante. Tá. Então, existem números muito interessantes e super confiáveis. Então, existe o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, WEF, uma instituição que conta com líderes de diversos países, empresas e tudo, que é meio um think tank. Eles estudam muito tendências econômicas e políticas. E há um estudo que é The Future of Jobs.
né, recém-publicado, todo ano eles publicam. A estimativa é que hoje cerca de 70, se eu não me engano, 72 milhões de pessoas trabalham como global workers. Caraca, ou seja, muita gente. Muita gente, espalhadas pelo mundo. Que mercado grande, não sabia que era tudo isso. Gigantesco. E o estudo, nos próximos 5 anos, então daqui até 2030, esse número vai subir para 90 e poucos milhões. E aí não tem como, tem que ser home office. Em 5 anos, a gente vai ter mais 20 milhões de vagas remotas para empresas estrangeiras. Estão ouvindo isso, gente? Olha quanta oportunidade tem esse mercado, minha gente! Que coisa mais maravilhosa! E quem mandar mensagem para mim, tiver interesse, eu posso mandar o link para esse estudo. E existe inclusive um vídeo que eles fizeram, um videozinho curto, que cita o Brasil é um dos estudos de caso entre os países que vão se beneficiar com essas 20 milhões de vagas. Yes, que delícia, gente. Ó, por falar nisso, não é só, não, Pete, vai lá, segue o Gustavo, já, lá no Instagram dele, mas também ele tem uma grande contribuição, porque ele acabou de parir um filho que vai vir ao mundo agora. Eu quero ver onde está o seu livro, porque ele, como eu, autor da Editora Gente, acabou de lançar o nenenzinho dele, fala que nem nasceu um filho, né? De onde que vem essa história de livro? Me conta. Vou contar. Mas antes eu até ontem fiz um post, né, dizendo que eu até fui pesquisar para falar sobre isso, que todo mundo, aquele ditado popular que todo mundo tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Sim. Eu fiquei curioso, porque eu fiquei com vontade de fazer esse post, eu fiz inclusive para o LinkedIn, e eu fui pesquisar se esse ditado é popular em outras línguas. Aham. É? Você sabia? Você acha que em inglês existe? Você já viu essa expressão? Olha, to be honest, eu acho que não. Eu já tô podendo morrer já, então, porque eu já fiz os 3. Então eu vou te responder. Eu pesquisei no Google e no nosso amigo ChatGPT. O GPtinho. Não é uma expressão latino-americana. Existe em espanhol, idêntico como é em inglês, só que em espanhol. Em inglês não tem nada nem parecido. Eu chequei com alguns amigos. Lá é mais o American Dream, que é muito de ter uma casa, ter uma etc. casa, uma família, um carro. Então é um ditado muito brasileiro, né? Que simboliza a questão da árvore, é uma preocupação com o meio ambiente. O filho é uma questão de você deixar um legado. E livro é por uma questão intelectual. Teu propósito como... Fala, como isso aqui imortaliza a gente. Eu posso abrir essa caixa? Pode abrir, eu trouxe especialmente para você. Chegou na minha casa anteontem. Ai, gente, eu chorei tanto. Que coisa mais linda. Global Workers, escolha seu melhor futuro. Eu estou aqui neste livro também, eu na introdução do livro, dando aqui um pouquinho da minha contribuição. Foi um prazer imenso participar desse momento da sua vida, Gu, de verdade, que isso aqui é o jeito que a gente se torna imortal, né? Então é um jeito, eu falo que o livro é uma máquina do tempo, né? Você entrega isso na mão de uma pessoa, a pessoa que está disposta a ler um livro, ela vai abrir um portal para uma nova vida. Porque um cara que nunca nem pensou em global working, de repente ele falando, cara, eu posso dar um brush up no meu inglês e começar a pensar nisso. Como que veio essa ideia deste filho maravilhoso? Não tem como eu falar isso sem antes te agradecer pela sua generosidade. Eu sei o quanto você é ocupada. Então, não é rasgação de seda, mas você foi muito gentil, generosa e realmente leu o meu conteúdo. Então, eu te agradeço por ter escrito a apresentação com muita generosidade. Foi um desafio imenso. 2 anos atrás, então exatamente em janeiro de 2023, eu trabalhava nessas empresas que contratam profissionais, como a gente está falando. Não era HighRight nessa época. Tá. Não. Eu estava em uma outra empresa do Colorado, que inclusive é um estado que é um celeiro de startups que contratam muitos brasileiros. Viu, por isso a empresa ficava lá em Denver. A gente fez um acordo, eu me desliguei da empresa. Então eu tive um tempo. Então, pela primeira vez, viu, gente? Hoje o pessoal com geração Z está tendo esse privilégio mais cedo, mas eu não. Já com 2 filhas, me vendo como adulto, eu tive o privilégio de tirar um sabático. Chique, né? Que maravilhoso. Eu sempre quis falar isso, então agora eu vou falar. Foi um mini sabático, mas foi. Tá. E nesse sabático foi para eu ver quem eu sou. Tá. O que eu quero. O Gustavo, além do Gustavo executivo, corporativo, pai de 2 crianças maravilhosas, esposo, o que eu sou também, o que eu quero para mim. Tá. Então eu
falei, vou tirar 6 meses. Eu estava protegido financeiramente, fiz o plano bem feito e achei que isso seria bom para minha carreira. E tirei esse tempo, acabei voltando para o mercado antes do tempo, voltei em 3 meses. E nesse período... sabatiquinho, então, foi um mini sabático. Sabático original é 1 ano. É 1 ano, né? Exatamente. Eu já desvirtuei e fui para 6 meses. 25%. O sabático brasileiro também não... Coisa não de dá, sabático é muito coisa de europeu e americano. Então, um sabático de 6 meses eu já estava muito feliz. Acabei voltando para o mercado em 3 meses. Eu tirei esse tempo para falar o que eu vou fazer. Show. O que eu gosto. Mas essas ideias já vinham amadurecendo, né? Até pela essa minha experiência no meio acadêmico. Então, no meu mestrado, eu tive que escrever uma dissertação, um tema bem árido, na área de direito. Então, eu falei, poxa, nada melhor do que um livro. Show. Nessa época... eu era uma pessoa super fechada, introvertida, que eu acho que eu sou. Mentira, né, gente? Não, Mentira, vocês estão vendo? Eu sou. Introvertida é diferente de ter vergonha ou de ser inseguro. Eu acho que eu sou mais introvertido. Eu tinha um perfil no Instagram onde eu tinha 83 amigos, fechado. Caraca! E aí, nesse período, de janeiro a março, por isso que eu te falei, não passou muito disso, porque março eu fui contratado, uma proposta irrecusável para a empresa que eu estou hoje. Difícil de pronunciar. Pronuncia Hire você rights é brincadeira, né? Porque é som de garganta, som de língua. Hire de contratar, rights de certo. Hire right. Contrate certo. Boa, excelente o nome, né? Super obvious. De janeiro a março, eu fiz tudo que você pode imaginar de cursos sobre marketing digital, sobre o mundo digital. Legal, era um dinossauro até aí. Para mim, o Instagram era para ver perfis de coisas que eu gostava. Aí a gente pode depois falar dos prazeres. Viagens, comida, culinária, esporte. Era para isso que existia o Instagram. Então eu fiz vários cursos, conversei com várias pessoas e dentre essas pessoas também tive o privilégio, uma pessoa que eu também preciso agradecer aqui, que foi quem fez o prefácio do livro, Luciano Santos, autor também da casa, do livro best-seller na área de carreira, Seja Egoísta com Sua Carreira. Que legal. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes e ele falou, Gustavo, o seu conhecimento é um conhecimento muito raro e ao mesmo tempo aplicável e interessante, que é essa parte de internacionalização de carreira. Perfeito. Eu acho que o seu tema vale a pena ser um livro. Que legal. Então ele que plantou essa semente, combinado com a minha ideia e com essa minha vontade de escrever, e foi daí que surgiu. Eu fiz uma busca se era melhor produzir independente ou que editora, e aí foi quando eu conheci a Roseli. A Roseli não dá, né, gente? A Roseli, a gente fala dela, o nosso coração vai ser assim, ai, Roseli, a gente te ama. Verdade. Roseli, Áudria e todo mundo da editora Gente, eu fiz o curso deles, a imersão best-seller, e de lá eu saí, eu acho, com a ideia mais do que original, que é como eles falam, com a ideia pronta. E aí foi uma questão de tempo. Tá. Eu me atrasei, porque eu tive esses primeiros 3 meses onde eu caí de cabeça, mas em março eu recebi essa proposta irrecusável de ser Country Manager da Hire Rights no Brasil, contrato certo. É engraçado quando eu vou visitar algum cliente, entrar em esses prédios que tem muita segurança, que pergunta o nome da empresa. É difícil, eu tenho que falar várias vezes, soletrar, e eu perco ali uns 5 minutos para me deixarem subir, só para eu dizer... Só por causa do Hire Rights, gente, sacanagem. Fala, muda esse nome lá no Brasil, por favor. E você também é fundador da No More Office. Explica o que é a No More Office. Foi esse movimento de sair para ensinar? Foi durante essa transição? Durante essa transição, no meu período mini sabático. Mini sabático. De janeiro a março de 2023, eu brinco, mas foi um período importante, assim. Acho que é muito importante a gente ter esse tempo. Eu valorizo muito, Show. Assim. Eu sei que é um luxo, eu sei que é um privilégio que eu tive, graças a um pouco de sorte, com mérito, com organização, planejamento. Claro. Mas é muito importante, tem essa coisa de que a nossa vida, a gente tem que estar sempre pedalando para a bicicleta não cair. Eu ouço muita gente falando isso. Eu não posso parar de pedalar, mas eu brinco. Às vezes é legal encostar a bicicleta. Sim, encostar a bicicleta, olhar para o céu, botar o pé na grama. Então, metaforicamente, foi um pouco do que eu fiz nessa época. Perfeito. Então, o livro não foi o meu único passo. Né? Ele faz parte de uma estratégia muito maior. E a No More Office foi uma empresa que eu fundei nessa época, achei o nome bom. Lindo. A gente estava no auge dessa questão de trabalho remoto, falava-se muito nisso. Sim. E eu fundei a No More Office, que tem um objetivo mais educacional, que é uma parte de consultoria e mentoria
para profissionais brasileiros que pretendem expandir a carreira. Legal. Eu sempre fiz isso, mas de forma informal. Tá. Eu sempre ajudei muita gente. Por exemplo, a pessoa compra seu livro, daí ela vai ler, ela vai entender isso aqui. Só que ela sente que ela precisa de um pouco mais, ela pode ter uma consultoria, vamos ter mentorias para Global Workers? Tadã. Pode falar? Pode falar, é segredo, mas a gente não conta para ninguém, tá? Sim. Eu por muito tempo mentorei muitos profissionais e posso dizer, normalmente profissionais amigos, filhos de amigos. Minhas filhas têm... Nossa, perdi a conta aqui. Tem 8 e 11 anos, mas eu já tinha idade para ter filhos, como alguns amigos meus que já têm filhos nessa idade, 20 e poucos anos. Então, muitos sabendo do que eu faço, dessa contratação de profissionais, sempre recorreram a mim. Pedindo desde ajuda mais simples, que em geral começa como? Olha aí meu currículo. Ou então, quando não é, até mais incisivo. Gustavo, tem uma vaga aí não? Tem uma vaga aí? Já começa carioca, assim. Bem carioca. Já começa assim. Tem uma vaga aí não? Para mim ou para o meu filho? Então, eu de uma certa forma, por muitos anos, mentorei. E venho dessa área de educação. Perfeito. Então, a No More Office é a junção desses meus 15 anos nessa área de staffing, que é o recrutamento e contratação de profissionais, com quase 2 anos na área de educação. Então eu fundei essa empresa com um objetivo mais duradouro. Então, respondendo a sua pergunta, estou enrolando, mas assumo, sim, eu estou estruturando uma mentoria coletiva, apesar de que no livro eu não poupei nada. Sim, assim. Mas eu penso assim, eu também não poupei nada quando eu escrevi a metodologia aqui, e eu acho que assim, a metodologia tá aqui, mas ter alguém que já trilhou esse caminho, e você não trilhou uma vez, você trilhou para você e ainda levou um monte de gente junto, né? Então você sabe ensinar isso, porque também existe uma outra camada. Quando você é muito bom em alguma coisa, às vezes você é bom em alguma coisa e você não sabe ensinar. Exato. Mas como você já vem da área acadêmica, aí já fica é um outro passo, não é mesmo? É isso, tem que se achar mesmo. A gente faz a propaganda aqui, porque é verdade, gente. É muito importante ter alguém que tenha didática, que já tenha trilhado aquele caminho, que também não adianta, é o que você falou. Pode ir fazer uma carreira fora sem saber inglês. Cara, essa pessoa certamente conhece muito pouco do mercado se ela tá falando isso. Exato. Porque não é verdade. Na verdade, você pode, mas você vai ter carreiras que talvez não seja a sua mesma do Brasil, né? Talvez você vá para um menial work, subemprego. Não, e eu falo, não tem nada de errado com você sair do país para você fazer limpeza, para você trabalhar na construção. Mas você não vai querer com 50 anos de idade estar na construção ainda. Sim. Então você precisa planejar isso da maneira certa. Vai, mas faz uma mentoria, lê um livro para se preparar para o mercado de verdade. Vamos para um âmbito um pouco mais, como é que eu posso te dizer? Um pouco mais de curiosidade, assim. Uma que eu quero saber de como foi a sua última viagem, porque a gente conversou um pouco sobre isso, e eu quero saber como que fica esse negócio na sua cabeça de ficar o dia inteiro falando inglês com o povo na tua orelha. Tinha momentos que, credo, não aguento mais, deixa eu voltar pro Brasil. Tem esses momentos durante essas viagens? Você quer saber viagem de trabalho ou viagem com a família de prazer? Trabalho, não, de prazer, não. Aí a gente não fica cansado não, meu bem. Não, é que eu brinco, porque tem muitos amigos, que quem não viaja a trabalho, quem trabalha numa empresa, a vida inteira trabalhou numa empresa que eu brinco num mundo de trabalho tradicional e não faz viagens, acha que quando você está viajando de trabalho, é uma super viagem. O pessoal manda mensagem para mim, você poderia traz um iPad para mim. Traz um cloud. Isso, aproveita não sei o quê, vai no restaurante tal, o restaurante às vezes é do outro lado da cidade onde fica o hotel do evento. Então assim, eu brinco que para mim viagem de trabalho é trabalho. Não é viagem. Isso, perfeito. Pode ser viagem, assim, eu normalmente tento estender um ou 2 dias depois, aí eu acabo, se for uma cidade interessante, eu aproveito para curtir. Você foi pra Atlanta agora, né? Fui para Atlanta semana passada e mês passado eu fui para o México. O México é onde fica a sede regional da Higher Right na América Latina e Atlanta, a sede headquarters mesmo, a sede americana. Atlanta é muito legal, uma cidade que eu não conhecia, fui pela primeira vez. Que legal! O que tem de bom lá? Deu pra passear, turistar um pouco ou não? Deu, eu fui num lugar que... Eu tinha um último... Não era nem o dia inteiro, porque meu voo era na noite daquele dia. Então eu acordei cedo, eu tinha até umas 5 da tarde livre, e aí eu ouvi várias opiniões, e fui no Georgia Aquarium. Dizem que é lindíssimo, lindo. Dizem que é um dos...
Eu visitei alguns aquários, inclusive teve o do Rio, que foi inaugurado na época das Olimpíadas, belíssimo. Que é legal, bom, assim, nosso padrão, mas é fascinante, assim, você entra, então eles têm tipo uma sala central com vários portais. Cada portal leva para um tema diferente. Então tem o portal só para sharks. Que legal! Tem o portal das baleias. Assim. Exatamente. E é muito imersivo. Você pode tocar. Então, tem vários pontos onde você pode tocar nas raias. Que legal! Muito legal. Nossa. Então foi meu programa lá. E coincidentemente, o Aquarium fica numa praça onde do outro lado da praça está a fábrica sede, ou hoje o museu, da Coca-Cola. A Coca-Cola foi fundada em Atlanta. Sério? Em 1800 então o maior de todos está lá, não é isso? O Museu da Coca-Cola? Exatamente, é onde é o museu. Eu não sei te dizer hoje se hoje a empresa que produz mesmo a Coca-Cola, se ainda está em Atlanta maior. Tá. Mas eu sei que ela foi fundada lá e é um programa também imperdível. Eu não tive muito tempo, então eu não consegui rodar muito pela Coca-Cola, mas é uma cidade que tem esses atrativos. Caraca, né? É a sede também da CNN. Então você pode visitar, você pode fingir que você é o âncora do jornal. Isso eu não fiz, mas estava entre as minhas possibilidades. E ao mesmo tempo, eu gosto também de trazer a realidade. É uma cidade perigosa. Chegamos, eu e meu colega, que é o country manager da Argentina e grande amigo meu, nós chegamos antes. E aí a gente do hotel via um mall, um shopping, super atraente, coisa que brasileiro ama. Se você já via da janela do hotel, loja da Apple, não vou fazer propaganda aqui não, Nike, Sephora, tinham todas elas. Falei, vamos lá passear. Show. A gente foi, meu amigo, ele tinha uma encomenda, comprou um MacBook para a mulher, saiu com uma sacola grande da Apple, e aí a gente andando ali, mas deserto, só tinha gente andando. Só que era daqui, sei lá, 200 metros, eu vi o hotel de lá. Chegamos... E aí, nessa mesma noite que começava a convenção, começava o trabalho. Tá. Então começamos a conversar com as pessoas, muita gente de lá, de Atlanta mesmo, falaram pra gente, vocês foram loucos. De ir no shopping? De sair andando por dentro desse estacionamento. Tem casos de gun shooting, de tiroteio. Gente atirando? Ai, meu nesse Deus. estacionamento, vários casos. Então, que assim, medo. É muito bom, né, pro brasileiro a gente ver que nem em todo lugar... Para com isso, vai. Eu sou carioca. E na entrada do shopping tinha lá fotos de você não pode entrar com arma aqui, os adesivos. Gente do céu, então, essa parte legal dos Estados Unidos, né? Interessante também. E como que era esse negócio de ficar... Porque você passa por essa experiência muitas vezes, de ficar o dia inteiro escutando inglês. Você sente canseira? Sim, assim, sem às dúvida. Vezes? Não vou esconder. Mesmo sendo plenamente fluente. Porque eu gosto de falar isso para as pessoas, porque eu percebo, por exemplo, que o meu accent fica muito thicker quando eu tô muito cansada. Eu penso menos. E isso é igual ao português. Você não fica, às vezes, tô com preguiça de falar com as pessoas, gente. O meu contexto tem uma especificidade que é a seguinte, a HireRight, no Brasil, eu sou o country manager e sou só eu. Então, toda a estrutura que a gente usa para atender os clientes estão no México ou no próprio Estados Unidos. Sim. Num evento como esse, não tinha ninguém que pudesse falar português comigo. Isso faz a diferença. Então dar aquele descanso. Na hora do almoço, num break. Então começava 8 da manhã, aqueles eventos de premiação, de falar das metas para 2025, tudo em inglês, sotaques dos mais variados possíveis, porque a HireRight é uma multinacional, ela está em vários países do mundo, então muita gente da Austrália, da Índia, de países da Alemanha, então países que também não falam inglês de forma nativa, mas todo mundo converge para o inglês. Então isso também, e o inglês britânico. Muita gente, a nossa maior estrutura fora dos Estados Unidos é a Inglaterra. Então, muito inglês britânico, algumas pessoas que não fazem muito movimento labial e não estão falando diretamente com você. Isso é uma grande diferença. Quando alguém fala direto comigo, eu diria que minha compreensão é 100%. Mas e os assuntos paralelos? E o humor?
E a piada? E aquela piadoca no meio, exatamente. Que às vezes está rolando uma piadoca que é sobre alguma coisa local, às vezes é uma piada interna só das duas pessoas que estão falando, então a gente tem que entender também que nem sempre a gente vai entender tudo. Até no contexto de português, não é? Às vezes você vai na casa de uma pessoa e tem uma piada da família. Piada interna, como eles falam. Né? A piada interna. Então, tipo assim, você não vai Imagina entender. a piada interna em inglês. Imagina, é isso. Tem que relaxar com isso. Como que você aprendeu inglês, Gu? Você aprendeu logo na adolescência? Aprendeu depois de adulto? Eu venho de uma época que não existia escola bilíngue, como existe para a classe, pelo menos média alta. Está muito mais democratizado. E era a época dos cursos de inglês. E os cursos de inglês da minha época eram até essas marcas mais famosas hoje, como WhatsApp, etc. Na época, tinha que se escolher entre inglês, era bem tradicional. Meus pais escolheram inglês britânico ou inglês americano. Tinha muito essa segmentação Tinha. também. Então, inglês britânico, CCAA normalmente, e o britânico era Britânia ou cultura inglesa. Sim. E eu sou da época da cultura inglesa. Então era aquele esquema de escola até 5 horas da tarde, estudava à tarde só, e a turminha toda, meus grandes amigos, iam para a escola. Até o comecinho do adulthood. Mas o meu salto mesmo foi quando eu tive a oportunidade de morar fora. Então teve essa parte do mestrado na Fordham, onde eu tive que desenvolver parte da dissertação em inglês e trabalhar. Numa época que não tinha Google, não é mesmo? Não tinha as facilidades, não tinha as ferramentas. Como que você fazia para fazer pesquisa? Porque assim, eu fui tradutora há muito tempo. Quando meu filho conversa sobre isso, ele fala, meu filho tem 20 anos, então na cabeça dele não cabe isso. Ele fala, mãe, mas como que você fazia tradução? Eu fiz tradução quando a Hyundai foi trazer a Tucson para o Brasil, eu fiz a tradução da construção da planta. Então, veja, eu tinha que saber como que se falava parafuso dentado treliçado, sabe? Umas coisas assim. Como que a gente fazia pesquisa? Eu falei, filha, a gente saía de casa e ia pra biblioteca. Você fazia a mesma coisa? Livro. Eu nunca esqueço. Isso aqui, né? Meu pai me deu assim que eu fiz, criança ainda, com 8 ou 9 anos, uma coleção da Barça. Da Barça. Que era uma enciclopédia. E ele ficava me revelando nossa idade. Estamos denunciando aqui. Acho que é livro, né? Nessa época que eu fui para Fordham fazer o mestrado sanduíche, né? Que eu fiquei 3 meses lá. Era isso. A função do mestrado, da parceria que havia entre a PUC e essa universidade de Nova York, chamada Fordham, que fica em Manhattan, a parceria era justamente para isso, para eu poder fazer pesquisas em livros, jurisprudência, mas aí também não tem tanto tempo. Já tinham sites que você tinha acesso, mas tudo feito na biblioteca, pesquisando e tudo, e aí isso aí foi aprimorando muito a parte de escrita e de leitura. Mas eu acho que a dor mesmo, a dor ensina muito a gente. A dor bateu na minha porta mesmo quando eu tive que trabalhar. E eu nunca vou esquecer dessa minha primeira empresa que eu contei para vocês, que foi quando eu tive que ir para Nova York aprender como funciona essa indústria de staffing. E voltei para o Brasil e 3 meses depois eu tinha que ir para Nova York e fazer uma apresentação sobre o mercado brasileiro para 200 e tantas pessoas em inglês. Essa acho que foi a vez que eu mais suei. Assim, eu me lembro que eu só fazia assim, que cada um fica nervoso de um jeito, né? Eu enfrento a situação, mas eu acho que o que eu mais sinto é mão gelada e escorrendo aquele suor aqui, mas eu enfrentei e fiz a apresentação. Haja naturalmente, né? Naturalmente, e aquelas perguntas. E muita gente maldosa também. O ambiente corporativo em alguns lugares em Nova York é conhecido por ser um ambiente corporativo muito hostil, muito agressivo. Então as pessoas, na minha apresentação, pegavam números. Então eu apresentei São Paulo, quantas empresas da Fortune 500 tem escritório em São Paulo. Foi uma apresentação meio para patrocinar e mostrar o Brasil para os Nova York, para o público interno da empresa. Mas tinha perguntas do tipo, mas vem cá, e o Google, eles têm operação própria, são quantos empregados? Então, assim, eu tinha que estar... eu não sabia muita coisa, preparado. Eu não sabia a resposta, mas foi um desafio tanto. Ali, acho que foi a virada de chave onde realmente meu inglês teve que ser bem funcional, viu? É isso, enxuga e vai só para aquilo que funciona. Legal. Gu,
eu queria que você deixasse... na verdade, antes a gente tem um presente para te entregar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para uma pessoa que está querendo trilhar esse caminho de global working. Uma mensagem que vai mais na linha de preparação emocional, espiritual, porque assim, a gente já sabe o que tem que fazer. O inglês é no número 0 e você precisa ter uma experiência, é importante você desenvolver. Os soft skills, graças a Deus, são fáceis pra gente, mas o que você diria pra uma pessoa que tá querendo começar e tá, sei lá, com medo de se jogar? Peraí, eu tô triste. Já acabou? Menina, muito rápido isso aqui. Quando você vê pisca, já passou. Você tá vendo? Coisa pra falar. Vou ter que chamar mais umas 3 vezes, gente. É isso. Eu posso voltar? Eu já posso aplicar para voltar. Vamos lá. Eu diria que eu falo muito dessa questão de conhecer o mercado. E aí não é porque eu tô querendo vender o meu livro, o meu conhecimento. Há várias formas de se conhecer esse mercado. Mas eu acho que é muito importante entender como funciona esse mercado de carreiras globais. O que ele precisa. E aí a gente fazer uma viagem interna, uma leitura de quais são as nossas habilidades, o que a gente precisa interagir. A gente não teve tempo, mas um ponto importante são essas habilidades emocionais. Tá? Show. E nem todas o brasileiro está perfeitamente pronto, não. Uma delas, por exemplo, que talvez não seja nem tão emocional, mas o poder de se porque em casa você também tem que se autogerenciar muito. Você acha que isso é uma habilidade importante? A pessoa ter uma boa gestão do próprio tempo? Essencial. Isso no trabalho remoto de um modo geral, independente se para uma empresa estrangeira ou não. Tem que ter, mas isso também eu diria que quem nunca trabalhou assim não é uma coisa que você traz previamente. Você vai aprendendo. Sim. Eu tenho meus esquemas, como eu trabalho para uma empresa que está sempre 3, 4 horas antes, o que eu faço? Eu acordo bem cedo, respondo todos os e-mails que chegaram na noite anterior. Por que noite anterior? Porque lá ainda era 5 da tarde. Entendi. Aqui já são 9. Eu quero ficar com a minha família. E aí eu consigo ter uma brecha para fazer o meu exercício, respirar, fazer alguma coisa pessoal, para depois engrenar no trabalho. Isso é algo que eu acho que a gente aprende. E aprende com a prática, tá? Perfeito. E quem não aprende não vai conseguir se manter muito bem nesse meio. Mas eu acho que a soft skill mais importante que o brasileiro precisa ganhar é o que eu chamo de mentalidade global, ou cultural awareness. Perfeito. Não dá para chegar em qualquer ambiente falando sobre política, do jeito que o Brasil, ainda mais hoje, do jeito que o mundo tá. Tá muito politizado, né? Falando de questões sexuais, de sexualidade das pessoas. Então, por exemplo, uma pergunta como, você é casado? Você tem filho? Isso não existe. Nos Estados Unidos não pode perguntar isso nem na entrevista de trabalho. Na entrevista, especialmente não. Nem, de forma nenhuma. Não pode. Mas isso são perguntas que, de uma certa forma, indiretamente, fazem com que a outra se abra sobre a sexualidade, etc. Então, isso o brasileiro... a gente elogiou muito o brasileiro, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a dar um passinho um pouquinho para trás. Sim. Ouvir um pouquinho mais, não ficar omisso nas reuniões, nos calls, de forma nenhuma, mas botar um pouco o pé no freio e ser menos invasivo. Questões de saúde... Marcela, vamos nos encontrar semana que... Vamos fazer essa planilha semana que vem? Não dá porque eu tô doente, vou fazer uma cirurgia. Brasileiro seria o quê? Você vai operar o quê? Com certeza. Como você quer ajuda, eu vou para sua casa. Não, calma. Não avance esse sinal. Se a pessoa falou que não vai estar, não vale a pena você perguntar sobre o que foi a cirurgia. Então, tem muita de mentalidade global que a gente tem que ganhar experiência para não avançar esse sinal. Não é só sobre aprender o inglês, mas é aprender a cultura num geral, né? A navegação, como navegar em várias culturas. Uma coisa boba, uma coisa simples, eu falo para os meus alunos. Quando você estiver com uma pessoa que fala inglês, como língua nativa, quando ele espirrar, ele vai pedir desculpa para você. Quando você espirrar, pede desculpa também. Exato. Porque para ele, é uma invasão de espaço aquilo. A gente não tem, a gente tem o famoso saúde, a gente tem que dizer saúde para outro. Mas eles esperam que no mínimo você se desculpe porque você tá espirrando na minha frente. Exato. Entendeu? Então são essas pequenas, esse cultural awareness, ele é muito importante. Para você não chegar num restaurante falando, I want pizza, né, que tipo é extremamente ofensivo, give me, nananã, porque senão a gente fica também com essa cara de que não sabe navegar esse universo. Eu acho que esse é uma dica muito boa.
E o principal é isso, se eu puder, no meu livro eu não poupei experiência, segredo, eu falo muito, a segunda parte inteira é eminentemente prática. Hands-on practice, gente, o livro do Gu tem muita coisa prática para você se lançar nesse mercado. Então já segue ele, compra o livro dele, porque, eu vou deixar até aqui embaixo na descrição pra vocês, aonde você vai comprar o livro dele, tá bom? Vai lá, porque se você tá querendo ganhar em euro, meu amor, se você não quiser ganhar em euro, eu quero. Não quer ganhar em euro, quer ganhar em dólar, você tem que seguir uma carreira como essa, não é mesmo? Deixa eu te entregar seu presente. Primeiro eu tenho uma cópia do meu livro para você, autografada. Olha que chique. E nós fazemos um quadrinho para os nossos convidados. Que eu espero que você goste, né? Que seja, foi feito com muito carinho. Muito legal. A gente quis colocar o livro aí em representação ao seu bebê que acabou de nascer, não é mesmo? Muito obrigado. Obrigado pelo seu livro também. Minha esposa te ama. Esse livro, Paula, ela é sua aluna. E, enfim, se eu não me engano, eu acho que ela já recebeu, ela já tem o livro. Mas esse aqui vai ser para mim. Agora do seu coração tá com o seu nome. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada, querido. Infelizmente foi muito rápido. Muito, vou ter que fazer outras. Muito obrigada por estar aqui comigo, de verdade. Muito obrigado. Foi excelente.